Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Olha só, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é classificação dos seres vivos. Meu dente deve estar sujo de amendoim, não tem problema, o mais importante são esses slides aí que vocês vão ver agora. Então nós vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, classificação dos seres vivos, e para a gente iniciar, né, entender essas classificações, vamos entender primeiro, vamos lembrar o que são os seres vivos, né? Então, todos os seres, todo ser que é formado por célula, tudo que tem célula, seja uma ou seja diversas células, é considerado um ser vivo. Então, para ser vivo, tem que ter célula. E nós temos uma teoria chamada de teoria celular que ela dá força a essa ideia, porque a teoria celular fala ser vivo é algum organismo que contém célula. Seja ele unicelular, que contém somente uma célula, seja ele pluricelular, que tem diversas células, como nós. E essa célula é a unidade ali básica, estrutural e funcional dos seres vivos. Então, se eu pego aqui um tecido, peguei ali um tecido muscular. A unidade básica ali que está formando essa estrutura é uma célula. E ela desempenha ali um papel fisiológico, ela funciona dentro ali do meu corpo, realizando algumas funções. Beleza? Então a gente não pode esquecer que seres vivos, eles possuem células. E agora, outro conceito que nós temos também, que aprendemos no ano anterior, é o conceito de espécie. Um conceito importante para a gente entender um pouco mais a classificação dos seres vivos. E quando a gente fala de espécie, a gente está falando de um organismo que ele consegue reproduzir com outro organismo semelhante a ele, ou seja, da mesma espécie. Então, esses organismos que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes que também conseguem fazer isso, é considerado uma espécie. Obviamente, esses organismos da mesma espécie, eles apresentam algumas semelhanças, né? O leão ali que está representado nessa imagem, ele tem semelhança com outro leão, com a leoa, a espécie humana, os organismos da espécie humana também apresentam algumas semelhanças. Então, para ser considerada espécie, tem que ser capaz de reproduzir com outro organismo ali semelhante e gerar descendente que também tem essa capacidade. Agora, já entrando nesse assunto, né, da classificação dos seres vivos, a gente vai classificar os seres vivos principalmente partindo do ponto que o processo evolutivo levou a vida na Terra a ter uma grande diversidade. Se a gente leva em conta, por exemplo, a floresta amazônica, ali é uma região onde tem uma biodiversidade gigantesca. Nós temos diversos organismos que são de espécie diferente. Se a gente leva em conta a nossa microbiota bucal, intestinal, então a nossa microbiota, os micro-organismos que vivem dentro da gente, nós temos uma diversidade gigantesca também. Então é importante a gente classificar esses seres vivos de acordo com essa variedade que nós temos. Então, se a gente engloba todos os seres vivos do planeta, nós temos uma diversidade infinita. Nós temos grupos ali que são mais diversos, outros menos diversos, mas se a gente junta tudo, uma diversidade gigantesca. Então, a gente classifica esses seres vivos, a gente organiza em grupo para facilitar os estudos dos cientistas, dos biólogos, mas a gente sempre separou, a gente sempre classificou esses seres vivos, né? Igual a gente separa e classifica algumas coisas. Por exemplo, eu posso separar meias de camisas dentro de uma gaveta, ou eu posso classificar, organizar meus livros aqui, né? Por exemplo, de literatura mais científica, de gibi, anime, eu posso ir classificando esses livros meus de acordo ali com o que está falando. Eu posso classificar de acordo com a cor. Eu posso classificar, por exemplo, no meu armário, camisas de uma cor, brancas, pretas, amarelas, vermelhas. Então eu posso classificar camisa de ficar em casa, camisa de trabalhar, camisa de passear. Então eu vou classificar essas coisas de acordo com algumas características, né, de acordo com a função. E os seres vivos também, eles já foram classificados de acordo com a função. Por exemplo, a gente tinha organismos que eram para trabalhar, organismos que eram para comer, né, se alimentar, organismos perigosos, organismos não perigosos. Então a gente classificava esses organismos aí
com o tempo, né? Então a gente tinha essa classificação. Então, organizar, agrupar esses seres vivos vai facilitar os trabalhos ali desenvolvidos pelos cientistas, pelos biólogos, e essa classificação ela tem que ser baseada num critério. Tem não, ela é baseada num critério. Seja um critério funcional, né? Como que funciona tal coisa, ou seja num critério mais biológico, de acordo com o processo evolutivo, né? Então, nós temos essas classificações e quem começou ali a propor ideias bem relevantes na época para essa classificação foi Linneu, esse cara aí dessa foto, ele que começou, né, a ter ideias geniais de classificação, ele propôs uma classificação biológica, ele criou as categorias, né, nas quais nós agrupamos organismos hoje. Nós temos categorias taxonômicas, né, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, e essas categorias elas agrupam os seres de acordo com o seu processo evolutivo, de acordo com a sua semelhança evolutiva. Então, nós temos ali reino, que é um grupo muito mais amplo, que vai agrupar todos os organismos no reino. Por exemplo, nós temos o reino animal, que todos os animais estão ali, e de acordo com que a gente vai descendo essa escadinha aqui, nós temos organismos mais específicos em cada uma dessas categorias. Então, eu começo com reino muito mais amplo, filo eu vou diminuindo, classe eu vou diminuindo, vou ficando cada vez mais específico. Olha, ordem eu estou ficando mais específico, família, gênero, espécie total, estou muito específico ali. Por exemplo, espécie Homo sapiens, a nossa espécie, é só a nossa espécie nessa categoria taxonômica. Então, quanto mais próximo de espécie, mais específico tá ali os organismos, mais semelhantes, e quanto mais próximo de reino, menos semelhantes, menos específicos, mais generalista eu tenho ali esses agrupamentos. Então, Linneu foi responsável por criar essas categorias taxonômicas. A gente vai ver também, nós vimos em sala de aula, e nós vamos rever aqui hoje de novo, que Linneu também ele foi importante por criar a nomenclatura científica, a gente vai ver a importância disso aí, mas voltando para as categorias taxonômicas, nós temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. De reino para espécie, nós vamos diminuindo a diversidade, ou seja, nós vamos aumentando o grau de parentesco entre os organismos, de reino até espécie. Eu tenho uma imagem que mostra e esclarece melhor essas categorias taxonômicas, que é essa aí, passou. Olha só, nós temos aqui o reino Animalia, né? O reino animal, também chamado de metazoa. Então, percebam, aqui na minha imagem está bem pequeno, mas percebam que no reino Animalia nós temos aqui estrela do mar, nós temos cobra, cavalo, tigre, raposa, leão, cão, urso, homem, peixe, e esses que eu não estou chegando direito. Então, nós temos aqui todos esses do reino animal. Aí, quando a gente vai descer um degrau, nós temos o filo. Lembrando que reino é mais amplo e filo já está diminuindo, está ficando mais específico. Aí nós temos ali o filo dos cordatos, né? Então, os animais ali do filo cordata, então já mais específico, a gente pode perceber que aqui nesse filo cordata a gente já não tem estrela do mar, nós também não temos nesse grupo aqui, só estrela do mar, né? Só a estrela do mar. Isso aí. Então, o filo dos cordados aqui, né, que tem coluna vertebral, notocorda, que são estruturas evolutivas aí, estrela do mar não tem. Agora, se a gente desce para classe, vai ficando mais específico. Classe mamália é a classe que vai englobar os mamíferos. Aí aqui a gente já não tem cobra, a gente não tem anfíoxus, esse bicho aqui, a gente... E é isso, a gente não tem esses bichos aí. Agora, quando a gente desce para ordem, que vai ficando mais específico, ordem carnívora, nós não temos mais o cavalo e nem o ser humano. Lógico, o cavalo não é um bicho carnívoro,
né? Carvalho come planta o tempo inteiro, capim. Então, ele já foi excluído dessa ordem aí. Agora, quando a gente vai ficando mais específico, a gente tem a família Canidae, né? Então, da família Canidae, a gente já exclui urso, a gente já exclui tigre, né? Tigre não é canídeo, tigre é um felino, então já excluiu aqui. Quando chega no gênero mais específico ainda, nós temos aqui no gênero o lobo e o cão e o coiote. O coiote. Nós temos esses três aqui no gênero. Então ficou mais específico. Aí agora aqui, todos esses organismos aqui do gênero são do gênero Canis. Por exemplo, aqui nós temos no lobo o Canis lupus, no cachorro nós temos o Canis familiaris. Agora, quando a gente vai descer para nível de espécie, vai ter somente uma espécie, que é Canis familiaris. Percebam que eu tenho aqui no reino algo muito mais amplo, e à medida que eu vou descendo de reino para filo, de filo para classe, de classe para ordem, de ordem para família, de família para gênero e de gênero finalizando em espécie, eu tenho algo muito mais específico, beleza? Então é só lembrar que de reino até espécie eu estou diminuindo a diversidade. E tudo isso a gente chama de categoria taxonômica. Então nós temos 5 reinos, nós vamos falar desses reinos em outra aula, em outro vídeo. Nós temos ali 5 reinos, e cada reino nós temos organismos cada vez mais específicos que chega até o nível de espécie. Lembrando que reino animal engloba todos os animais. Eu, você, meu cachorro, meu gato, jacaré, tudo entra no reino animal. Aí à medida que a gente vai aprofundando nessas categorias taxonômicas, passando para filo, passando para classe, para ordem, vai ficando cada vez mais específico, e os organismos que compartilham, por exemplo, a mesma classe que a gente, eles são muito mais semelhantes com a gente. Mamíferos, por exemplo, classe mamália. Só os organismos que têm glândula mamária que fazem parte desse grupo. Então, de acordo com a especificidade, nós temos ali esses agrupamentos. E Linneu, aquele cara da fotinha, deixa eu voltar aqui, que propôs essas categorias taxonômicas. Lembrando que essas categorias taxonômicas elas foram evoluindo, né, ao longo do tempo para poder conseguir agrupar de forma correta os seres vivos. Só passar uma moto aqui. Pronto, passou. Agora a gente pode continuar. Outra coisa que Linneu propôs para a gente foi o nome científico. É uma coisa importantíssima que foi Linneu ali, considerado cara, considerado pai da taxonomia, que propôs para a gente ali, né, como que vai nomear esses organismos. Porque a função da taxonomia é identificar, por exemplo, estamos na floresta amazônica hoje, vamos identificar um bicho, identifiquei isso aqui, deixa eu pegar alguma coisa que tá aqui, identifiquei isso aqui, identifiquei, o que é isso? Uma formiga. Pronto, vou nomear essa formiga. Lucas Gonçalves. Pronto, nomeei essa formiga. Tem esse nome. Agora eu vou classificar. Então a taxonomia ela tem essa função de identificar, nomear e classificar os organismos. E falando, né, em nomear, nós temos a nomenclatura científica, que é algo que foi criado para facilitar a comunicação científica entre as pessoas que utilizam esses termos científicos de animais, de organismos, né, para universalizar esses nomes. Por exemplo, Homo sapiens é Homo sapiens aqui no Brasil, é Homo sapiens nos Estados Unidos, é Homo sapiens na França, é Homo sapiens na Espanha. Então, qualquer parte do mundo, a nossa espécie é chamada de Homo sapiens. Então, isso serve para universalizar esses nomes científicos. Mas nós temos algumas regras para escrever esses nomes científicos. Começando aqui, olha só, o nome científico ele é binominal, ou seja, eu tenho dois nomes ali fazendo parte. O primeiro corresponde ao gênero do ser vivo, do organismo, e o segundo está relacionado ao termo mais específico, à espécie de fato. Esse nome científico, essa nomenclatura, ela sempre vai ser em latim. E, por exemplo, Homo sapiens, latim, canis familiares em latim, Felis catus, né, o gatinho, também no latim. E esse nome científico ele tem que ser escrito em itálico, que é aquela palavra tombadinha, como aqui nós temos a Escherichia coli, está em itálico, Homo sapiens, itálico. Então, ele é escrito em itálico, mas, como a gente não consegue fazer em itálico, né? Então, a gente coloca ali esse nome científico e vai sublinhar
o nome científico. Então, isso aí é uma regra da nomenclatura científica. Para escrever, a gente tem 2 exemplos ali, nós temos Escherichia coli e Homo sapiens. Para escrever, a primeira palavra que corresponde ao gênero, ela começa com letra maiúscula. Agora, a segunda palavra, que corresponde ao termo específico, ela é totalmente minúscula. Tudo minúsculo ali para a gente. Então, Escherichia coli é um nome científico de uma bactéria. Homo sapiens é o nome científico de um hominídeo, mais especificamente, a nossa espécie. Então, é assim, é essa regra que eu tenho para escrever o nome científico. Vou só esperar ali que... Então, barulho, espera aí. Pronto. Vocês podem pesquisar também outros nomes científicos que vocês tiverem curiosidade, pode pesquisar, né? Nós temos ali, por exemplo, tapiros terrestres. Alguém sabe que bicho é esse, tapiros terrestres? Já facilitei falando que é bicho, né? Então, depois vocês me falam. É bom que eu sei, quem me conversar comigo na sala de aula e falar, professor, tapiros terrestres é tal bicho, eu sei que assistiu esse vídeo de revisão e vai ganhar o quê? Uma estrela no coração. Vamos lá, continuar falando da nomenclatura científica. A nomenclatura científica, né, ela está mais relacionada ao cientista que descobre. Por exemplo, nós temos a Escherichia coli, que é uma bactéria que ela foi identificada pelo cientista Theodor Esterich. Então ele colocou Escherichia coli, usou o sobrenome dele. Se tivesse sido o cientista Lucas Gonçalves, seria Gonçalves coli, pronto. Gonçalves e a coli, pronto, Gonçalves e a coli. O coli é de uma região onde essa bactéria foi identificada, que é o cólon, uma parte do nosso intestino. Por isso que ela chama Escherichia coli, porque o habitat dessa bactéria era o cólon, é uma região do intestino. Então tem gente que coloca ali o nome dele, de filho, depende, né? Então quem vai colocar o nome no organismo ali é o cientista que identificou. Nós temos algumas regras, obviamente, se eu identifico um organismo que já pertence a um gênero, então tem que ter o nome ali que está relacionado ao gênero daquele organismo, né? Então a nomenclatura científica serve só para isso, para ficar bonito o nome, Homo sapiens. Eu vou chegar na rua e falar, eu sou um Homo sapiens. Não. O nome científico, ele serve para universalizar, para que toda parte do mundo tenha um único nome, um organismo. Sabe por que isso é importante? Imagina o seguinte, eu estou em algum país e algum organismo me pica, uma cobra me picou. Aí eu tenho que mandar um medicamento para tal parte do país da cobra que me picou, e os cientistas comunicando, os médicos comunicando, e cada um fala o nome de um bicho. Né? Ninguém vai saber na hora de pegar o remédio qual foi o bicho correto que me picou. Agora, quando eu sei o nome científico do bicho, fica muito mais fácil. Né? Então, a gente coloca no mesmo planeta um único nome para um indivíduo. Por exemplo, como que você chama isso aí na sua região? Como que você chama isso aí na sua casa? Eu conheço isso mais ali, né, facilmente por mandioca. Minha família toda chama isso de mandioca. Mas tem região do Brasil que chama de macaxeira, tem região que chama de aipim. Aí tem alguns outros nomes, por exemplo, pão de pobre, castelinha, maniva. Então a gente tem diversos nomes para mandioca. Então, diversas regiões do Brasil utilizam nomes populares diferentes para a mandioca, mas ela tem só um nome científico: Maniote esculenta. Percebam que é o nome que está escrito aqui, ó, o primeiro nome que corresponde ao gênero, escrito de letra maiúscula, né, iniciando de letra maiúscula, e o restante da palavra totalmente minúsculo. Então, esse é o nome científico. Está em itálico, tombadinho, então esse é o nome científico. Então, a gente está universalizando, em toda parte do mundo, a mandioca ela vai ser identificada como esse nome científico aqui, o que facilita a identificação dos organismos, o estudo desses organismos, por colocando o mesmo nome, né, em toda parte do mundo. Outra coisa legal do nome científico para a gente é isso aqui, olha. Eu tenho 3 nomes científicos aqui. Eu tenho Araruuna, eu tenho Epistula cactorum e eu tenho Ara chloropterus. Aqui eu tenho 2 araras e um papagaio. Eu tenho aqui nomes científicos diferentes para cada espécie. Mas olha
Que legal. Olha o pulo do gato. Miau! É o seguinte, eu tenho 2 gêneros aqui envolvidos. Eu tenho o gênero Ara e eu tenho o gênero Eupstula. Ara pertence às araras e o outro gênero, Eupstula, corresponde ao papagaio. Então, eu lendo esses nomes científicos, eu já sei que eu tenho ali 3 espécies diferentes. Eu tenho a espécie de arara vermelha, arara azul, arara canidé, e eu tenho do papagaio do cerrado. Eu tenho 3 espécies diferentes. Mas quantos gêneros eu tenho aí? 2. Eu tenho o gênero ara e eu tenho o gênero Eupístula. Difícil falar esse gênero, né? Nossa senhora. Eupístula, Eupsítula, Eupsítula. Eu tenho esse gênero Eupsítula. Então eu tenho 2 gêneros. Vai passar o ônibus. Enquanto passa o ônibus, vão treinar aí como fala esse gênero. Isso. Então eu tenho 2 gêneros aí. Então, com o nome científico, eu também consigo ver, né? Eu consigo saber os gêneros e quantas espécies estão envolvidas. Então, se eu pergunto para vocês aí, quantas espécies estão envolvidas nesse slide? 3. Ara, Chloropteros, Ara, Araruna e Epicitula cactorum. Então, eu tenho 3 espécies. E quantos gêneros? E quais gêneros eu tenho? Eu tenho o gênero Ara e aquele gênero que é difícil de falar, Eupicítula. Né? Então, eu tenho 2 gêneros aí. Lembrando que a primeira palavra do nome científico corresponde ao gênero do organismo. Beleza? Fácil demais, tranquilo demais falar dessas nomenclaturas, desses termos, né? O nome popular e o nome científico, a diferença é importante saber que o nome científico vai colocar em toda parte do mundo um único nome para um organismo, né? O que o nome popular pode confundir. Imagina alguém chegando e falando assim comigo na França, que uma uma deixa eu ver aqui, deixa eu pensar o nome fofo. É uma verminho do chocalho. Ah, o verminho do chocalho me picou. Eu falei, que verminho do chocalho? Verminho do chocalho? Que é isso? E eu não sei o que é isso. Aí chega uma pessoa do Brasil que tá lá comigo e fala, uma jararaca picou a pessoa. Eu falei, ah, meu Deus, a pessoa vai morrer agora? Foi uma jararaca. Olha só, então o nome popular, ele pode fazer com que uma pessoa entenda alguma coisa e a outra não entenda nada. Agora imagina se isso é com um cientista, com um médico, falando nomes populares diferentes, quando um nome científico de importância médica, né, por exemplo, o nome científico da jararaca, que causa impacto, seria melhor para esse médico já direcionar o medicamento correto para aquele paciente. Então, universalizar esses nomes é importantíssimo para a ciência, e é por isso que nós temos a nomenclatura científica. Depois que nós sabemos que nós temos tudo isso, né, a gente consegue classificar melhor esses seres vivos. Né? A gente entra na parte aí da filogenia e da taxonomia que tem essa importância para a gente. As classificações hoje são classificações mais robustas, né, mais específicas, não são classificações de acordo com a função do bicho, de acordo com o papel do bicho na sociedade, mas são classificações relacionadas aos processos biológicos, aos processos evolutivos desses bichos. Né? O que a gente conhece essa classificação como é representada nesse cladograma, né, ou também árvore filogenética, são as relações de parentesco. Então, só passar o ônibus. Então, a gente consegue classificar esses seres vivos de acordo com o seu processo evolutivo, com os seus sistemas biológicos, e esses seres vivos, eles são essas relações de parentesco entre esses seres vivos, de acordo com os seus processos biológicos, ela é representada graficamente por meio disso aí que vocês estão vendo, né, de uma árvore filogenética, que vai considerar as espécies atuais e seus ancestrais. Né? Um tipo de árvore filogenética que nós temos é o cladograma. Olha só como que a gente faz essa leitura. Eu não sei se minha mãozinha aparece, minha setinha aparece, mas a parte de baixo desse esquema, nós temos os organismos mais antigos. Nós chamamos isso de ancestrais. Então, nós temos um ancestral aqui que deu origem a todas as linhagens acima.
Então, nós temos um ancestral que deu origem à lampreia, robalo, antílope, águia americana e o jacaré. À medida que a gente vai subindo, esses pontinhos aqui, não sei se minha setinha está mostrando, mas esses pontinhos aqui, eles correspondem a linhagens que vão surgindo. Então, eu subi um pouquinho, e aqui agora eu tenho a lampreia se originando, aqui a linhagem que deu origem à lampreia. Aí, para cima, eu tenho ali robalo, antílope, águia americana e jacaré. E à medida que os processos evolutivos e que os anos vão passando e vão tendo modificações entre os organismos, nós temos surgimento de características novas e organismos novos. Então, tem ali o robalo, que surgiu depois, mais avançando ali mais recentemente, antílope, mais recente ainda, águia americana e jacaré. Então, isso aí, essas relações filogenéticas aí, né, elas são representadas por um esquema como esse. Vocês podem perceber que o organismo ali mais antigo, que surge primeiro, na verdade, né, de acordo com os processos evolutivos, é a lampreia. E depois, quem surge mais recentemente, nós temos as águias americanas e o jacaré. E se eu pergunto, por exemplo, quais desses organismos compartilham maiores semelhanças evolutivas ou são mais próximos evolutivamente, são mais compartilham maior grau de parentesco, quais são? Os que estão mais próximos, a águia americana e jacaré, por exemplo, ou antílope também, águia americana, mas os dois mais próximos que nós temos, águia americana e jacaré, que eles compartilham o mesmo ancestral ali, né, que é um ancestral onde tem no último nozinho aqui, eles são mais semelhantes, compartilham o mesmo ancestral, então eles são mais próximos filogeneticamente. Então, isso aí mostra para a gente esse parentesco evolutivo entre os organismos. E a gente só consegue fazer essas comparações por conta da taxonomia, que a gente classifica esses organismos de acordo com os processos biológicos. Se eu sei esses processos biológicos, eu sei qual que é o grau de parentesco que um organismo tem com o outro, representando, por exemplo, por meio desse esquema. Então aí, se eu pergunto, quem é mais próximo do jacaré? Águia americana é a resposta. Beleza? Então, nessa aula de revisão de hoje é isso. Nós falamos sobre nomenclatura científica, nós falamos, além da nomenclatura científica, das categorias taxonômicas, né, de reino até espécie. Nós falamos de proximidade filogenética aqui nesse esquema. Falamos também de nome científico, já falei de nome científico, né? Falamos também de por que classificar os organismos. Então tá tudo certinho aqui nessa revisão da classificação dos seres vivos. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula de revisão.